Já estou aqui de volta no Partilhar e olha só, já estou aqui com o Sargento Luciano, com o Cordeiro e eles vão falar um pouquinho sobre o caso Cecília e explicar certinho tudo o que aconteceu. Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Partilhar, né? Tá todo mundo querendo saber como que aconteceu. Ó, o microfone tá aqui para quem quiser falar primeiro, tá bom? Já tá ligadinho, então quando vocês quiserem falar é só pegar o microfone, tá? Então eles vão explicar pra gente, né, para vocês que estão aí de casa, que provavelmente também estão curiosos, tudo como funcionou, né, a questão, né, lá do atendimento, né, na hora, no local e também sobre a anatomia, tudo bom? Tudo bem. Bom dia, né? Pode pegar o microfone. Bom dia, meu nome é Sargento M. Cordeiro. Sobre a ocorrência, quando nós recebemos o chamado, né, da situação, foi informado que a senhora havia sofrido uma queda sobre um material metálico, né, e que estava cravado à face da pessoa. Só que aí nós não, durante o deslocamento, a gente assim, colhe informações, só que a gente não tem a exatidão do cenário que nós vamos encontrar, né? Então, assim, chegando ao local, a gente verificou que se tratava de um vergalhão de construção, com uma medida grande, né, um vergalhão de 10 milímetros, e que o mesmo estava cravado à face da senhora Cecília. No momento da ocorrência, nossos equipamentos, eles são equipamentos robustos, né? Sim. Equipamento para desencarceramento veicular e outros tipos de situações, não essas situações delicadas, né? Então, na hora que Pode mostrar. O equipamento é esse aqui, ó, um desencarcerador, é um de corte de metal. Então, ele é um equipamento que ele causa tração no momento do corte. Como se tratava de uma situação delicada, né? A posição que a vítima estava ao solo, aonde esse material estava cravado na face, e a gente não tinha a dimensão de onde ele tinha penetrado, né? Só conseguia ter acesso externo e não conseguia saber até onde que esse material tinha ido. Então, assim, a gente teve uma grande dificuldade, porque esse material não seria adequado, porque poderia causar mais danos para a vítima, né? E maior sofrimento também, porque a dona Cecília estava ao solo, em decúbito ventral, deitada, né? E se apoiando com os braços no chão para se segurar, né? Para se manter estável quanto àquele material. Nesse momento daí, a gente solicitou aos populares, né, se pelas proximidades não encontraria uma esmerilhadeira. Sim. Né? É um material que causa um aquecimento na barra, mas ela causa pouco atrito. Então, brevemente, populares conseguiram o equipamento, enquanto a nossa equipe deslocava com outros equipamentos, né? E aí eu pude fazer a extração do vergalhão, né? Fazendo o corte, demorou um pouco, porque a gente tem que ir fazendo o corte e ir resfriando. Corta um pouco, resfria o material para não causar mais incômodo à vítima. E com torno de 5 minutos no máximo, aí a gente conseguiu fazer a separação do material e a condução para o hospital aí, sem causar nenhum agravo à vítima. Como que foi esse processo quando vocês receberam a ocorrência, né? A vítima, no caso, ela estava acompanhada, né, de sua filha, e ela explicou o que estava acontecendo para que vocês pudessem se preparar. Como que foi esse processo? Não vamos levar isso, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa acionar, né, que nem você falou, outras pessoas para nos ajudar. Como que foi isso para vocês? Então, conforme eu tinha comentado, né, no atendimento, o soldado Savares atendeu a ocorrência na central de operações. E foi informada essa situação, que ela havia tropeçado na calçada e caído sobre esse material. Como se tratava de um material que possivelmente estava preso, né? A vítima estava presa ao material, o procedimento nosso é levar o equipamento de corte, de desencarceramento. Então foi levado esse material, foi levado também um outro equipamento que se chama Serra Sabre, né? Porém, eles não, ao chegar no local, eu percebi que não seria adequado para o atendimento, ia causar mais sofrimento à vítima. Por conta do local onde o vergalhão estava inserido? Exatamente.
E aí, o que fazer com uma pessoa que está com o objeto cravado, por exemplo? Vocês trouxeram aqui, né, para fazer uma simulação? Como que seria isso? Eu vou falar um pouco da anatomia, né? Sim. Quando a pessoa se deparar com alguém que esteja assim, sofreu um acidente, que tem um material preso, não se deve remover, né? Existem dois conceitos que se fala, empalamento e encravamento. O empalamento é quando se trata de orifícios, né? A criança coloca um objeto no ouvido, fica preso no nariz, na boca, é o empalamento. O encravamento é uma faca, um metal que está no crânio, no abdômen. Então, o procedimento que se deve tomar é imobilizar a pessoa, contém a hemorragia, move o menos possível o objeto que está preso na pessoa, tenta travar aquele objeto para que ele não cause movimento e conduzir até o hospital, né? No caso dela específico, o crânio onde penetrou o metal é uma região nobre, assim, do corpo, né? Tem estruturas importantes, né? Tem nervos, artéria facial que passa naquela região, né? Glândulas, e ela teve muita sorte. O metal ficou cravado aqui, né? Não atingiu nada assim que causou nenhum dano, não rompeu nenhum nervo, nenhuma artéria. Sim. Aqui é o osso temporal e o zigomático. O metal entrou nesse orifício aqui. Ele encaixou perfeitamente aí. Exatamente, encaixou Realmente perfeitamente. Ela teve muita sorte. Muita sorte, né? Poderia ser um pouco diferente no olho, no mínimo causaria cegueira para ela, né? Ou até mesmo ela perder a vida, né? Sim. E por que não, que você falou assim, tentar, né, se movimentar o menos possível, mas por que não deve tirar um objeto cravado? Por que não deve? O acidente, a penetração do objeto já é um trauma. Sim. A remoção dele, eu entendo como um outro novo trauma, né? Um novo trauma, sim. Quando o objeto está cravado, de uma certa forma, ele tende a causar um tamponamento. Ele, por si só, ele evita mais sangramento, né? A presença dele no local. Quando a gente remove, a gente pode favorecer o sangramento, a hemorragia. E até mesmo assim, romper um vaso na remoção, um nervo, alguma coisa, né? Além da questão dolorosa, né? Vai ser uma coisa torturante, você removendo um objeto daquela pessoa gritando, né? Então, deve ser feito dentro do hospital, esse procedimento cirúrgico, né? De remoção. Você é formado em odontologia, né? Isso, sou dentista, mas eu não atuo, né? Isso. E aí a pessoa que fez essa extração foi um dentista, né? Isso, um cirurgião dentista. Isso. Por quê? Desculpa. Eu queria saber, assim, por que tiveram que ter um especialista, né, por conta do local mesmo, da região onde foi inserido o vergalhão, que precisava de um dentista? Isso, tudo que se refere à face, a né? face. A cabeça é dividida em viscerocrânio e neurocrânio, né? Neurocrânio e viscerocrânio. A face, no que diz respeito à cirurgia, acidente, é um dentista, cirurgião dentista, com especialidade em bucomaxilofacial. Sim. Ele que opera fratura, sempre na área do dentista, né? E aí só ele poderia ver certinho, né, para poder fazer essa remoção. Isso. Quando acontece esse tipo de ocorrência, o centro cirúrgico já é acionado aqui no Hospital Regional. Quero até dar os parabéns pela equipe do Hospital Regional. No dia seguinte eu visitei a idosa lá, ela ficou bem satisfeita, bem feliz, assim, triste pelo acontecimento, que é uma coisa tão simples de evitar e poderia ter levado à morte. Então ela estava contente com ter sobrevivido e pelo bom atendimento prestado pelo hospital e também pelo corpo de bombeiro. Nós tivemos o cuidado de resfriar o metal, de remover de forma bem delicada, assim, para evitar o menos dano possível para ela. Sim, eu queria saber, né, quais são os possíveis danos à saúde da Cecília, né? O que ela poderia ter? Porque eu recebi informações que até o presente momento ela não tem, né, não teve danos, ainda não, ela está bem, né? Saiu realmente com muita sorte. Isso, é como eu falo, o azar do acidente e a sorte tremenda de não ter causado dano. É um material que estava exposto ali ao tempo, né? Sim. Poderia trazer uma contaminação. Olha só na tela, esse foi o tamanho do vergalhão. Isso, esse foi o metal que foi removido da face dela.
Qual que é o tamanho, você sabe? Olha, o vergalhão, ele tem aproximadamente aí uns 40 centímetros de tamanho. Essa parte que foi removida, né? Sim. Ele tinha ao todo em torno de 50 centímetros. Inclusive o Dr. Jean até comentou, né, que nós poderíamos ter deixado menos material, somente o suficiente para eles tracionarem, né? Porque foi deixado em torno de 20 centímetros da face da dona Cecília até o corte, né? Fora o material que estava penetrado dentro do crânio dela. Na verdade, uns 30 centímetros aí, tinha em torno de 10 centímetros que tinha penetrado na face dela. E aí ela comentou essa situação, né, devido ao tomógrafo, poderia atrapalhar, talvez. E aí eu passei a ele que a situação assim foi feita dessa forma para evitar, né, que aquecesse muito e causasse alguma lesão ou desconforto à dona Cecília. Então a gente cortou aí em torno de 20 centímetros para poder estar resfriando também o material, né, e não causando um desconforto maior ainda, porque já era extremo o sofrimento dela ali no momento. Certo, vocês receberam a ocorrência, isso foi à noite? Não, foi no período da tarde, em torno de 13 horas para 14 horas da tarde, se eu não me engano. Tá, e o total, né, desses procedimentos, né, até vocês chegarem lá e até ela passar por cirurgia e saiu, deu quanto tempo? Olha, o deslocamento ele é em média aí de 3 a 5 minutos, né, do local, nós estamos lá no Bela Vista, né, o quartel operacional. Então, o deslocamento até o centro deve ter durado em torno de 3 a 4 minutos. A operação em si, ela correu por torno de uns 10 minutos a 15 minutos, né, até a gente estabilizar a vítima, né, ajudar ela a se estabilizar ali ao solo e encontrar a técnica melhor para poder fazer essa extração sem que ela sofresse mais danos. Então, entre a remoção ali, a separação dela do objeto e a entrega ao hospital deve ter durado aí de 15 a 20 minutos, né, após a chegada ao local. Se demorasse, por exemplo, um pouco mais, né, do tempo que vocês chegarem lá, ela teria ocorrido mais problemas? Teria, mais alguma coisa assim? Poderia a questão física dela, né? Inclusive, eu comentei com a filha dela que nos acompanhou, que a dona Cecília foi muito forte, né? Muito guerreira, foi até as palavras que eu utilizei, porque ela ficou ali nesse tempo todo se apoiando ao solo, né? Sim. Então, uma outra situação, talvez uma outra pessoa, talvez não teria essa força toda para poder conseguir se apoiar ao solo por tanto tempo, assim, né? Isso, ela ficou em decúbito ventral se apoiando, né? Com os braços, né? Na posição flexão, que nós chamamos, para que não deixasse o peso dela, né, sobre o material, né, evitando causar mais danos aí para ela. Então, se ela não conseguisse, provavelmente ela teria danos maiores. Poderia, sim. Poderia, poderia, o Sargento Luciano aí poderia explicar essa parte aí, que poderia causar a fratura do zigomático, né, ou até mesmo uma lesão maior na temporal aí, por causa da pressão em cima do objeto. Certo. Vocês já viram casos assim? Ou é a primeira vez? É a primeira vez que eu presencio, né? É a primeira vez que eu só vocês presenciam. tinha visto na faculdade e na teoria, né? O professor comenta muito esses casos. Inclusive, o caso dela vai ser publicado numa revista internacional, né? Sim. Na revista inglesa. E vão publicar um artigo relatando o caso clínico dela, a situação que ela passou. Quero, parabenizar vocês pelo serviço, pelo trabalho, tanto você quanto o Cordeiro, por ter resgatado a dona Cecília. E a gente contatou ela, para ver se ela consegue vir após a recuperação, contar um pouquinho da história, da experiência dela. Então, eu quero agradecer vocês, por estarem aqui compartilhando, conosco logo pela manhã dessa sexta-feira, sobre o ocorrido. E, claro, vocês querem deixar algum recado para o pessoal de casa, alguns cuidados? Eu não sei quanto tempo falta para a gente, se já está pouco tempo. Pode nós poderíamos fazer a demonstração prévia então, a demonstração ali de como atender uma pessoa na situação de objeto cravado, né? Acho interessante. Bom, vamos fazer? Vamos lá, Cordeiro. No caso, vocês vão fazer a simulação de qualquer objeto cravado, no caso. Sim.
uma facada, um carregamento. Sim. Então, se deve fazer, não movimentar. Se for fazer o corte, Eu vou pegar o microfone aqui para você poder ir falando. Aí eu seguro e você vai falando, tá bom? Movimenta-se o menos possível. Se o material tiver uma haste presa ainda em outro local, faz o corte. Contém hemorragia. Se você estiver em casa, não tem nenhum material adequado, você pode usar até um pano limpo, de preferência, para evitar contaminação. E você pode fazer isso aqui, ó. Prato comum, né? Então, esse aqui é um exemplo, um pano de prato, né? sim. Então, o primeiro passo seria conter a hemorragia com o pano Isso, limpo. você contém a hemorragia. Olha o que é que eu fiz aqui, ó. Aqui tem um orifício, né? Eu posso ajustar para colocar o material aqui, ó. E aqui eu já fiz uma contenção. Dependendo do sangramento, se estiver sangrando bastante, eu vou colocar o máximo que eu puder. Chumaço, né? Para conter a hemorragia. Posso passar uma atadura. Se você não tem tudo dentro de casa. Isso dentro de casa, mas Ok. provavelmente a pessoa não vai ter uma atadura desse tipo. Você pode colocar até uma fita durex. Sim. O importante é você imobilizar. Você está num local onde não tem bombeiro, então a ideia é essa. Nunca remover, né? Nunca remove, porque você pode causar dano, a favorecer a hemorragia. Contém hemorragia e não move. E decora essas duas coisas. Aí você pode imobilizar aqui com a gaze. Então, esparadrapo, coloca o esparadrapo. Vai ter uma fita, como eu falei, conduz ao hospital. Aí no hospital o médico vai fazer os procedimentos de remoção do objeto. De remoção e tudo mais. E aí, por exemplo, o objeto, né, a pessoa teve um acidente em casa, faça isso e imediatamente ligue para o bombeiro. Isso. Enquanto o bombeiro está deslocando até o local, você pode cuidadosamente fazendo contendo a hemorragia pelo menos até que a gente chegue. Sim. Você pode segurar. O olho tem uma particularidade. Às vezes, se tiver um material cravado no olho, tem que enfaixar o olho que tem um ferimento e o olho vizinho. Porque se imobiliza só um, o outro olho, quando movimenta, o ferido tem a tendência também a copiar o mesmo movimento. Aí causa maior lesão. A maior lesão. E é engraçado, né? Por exemplo, né, você falar, não, contém a hemorragia, mas tem gente que não consegue chegar perto, né? Isso. E aí entra em desespero e aí às vezes quer ajudar e acaba piorando toda a situação. Então, a melhor ajuda é manter a calma. Manter a calma. Ajuda muito, né? Para ligar para o bombeiro e fazer alguma coisa em prol da pessoa. Sim. E aí, nesses casos, né, de desespero, né, se não conseguir chamar uma outra ajuda vizinha, chamar alguém que possa auxiliar aí enquanto o bombeiro chega até o local. Exatamente. Né? Gostei, muito obrigada, né, pela essa simulação. É importante porque a gente nunca sabe, né, do que pode acontecer dentro de casa, na rua, como a Cecília, algo tão... Quem esperava por isso, né? Ninguém esperava por isso. Então, isso é importante. Como vocês falaram, a dona Cecília foi forte, né, resistiu ali, não deixou o peso dela, né, trazer danos maiores. E quem sabe, né, nos outros programas ela possa vir também contar dessa experiência. Então, vocês querem deixar um recadinho para o pessoal de casa? Ou não? Quero agradecer a participação, a oportunidade, trazer um tema assim que é de utilidade, né? Interessante, para um conhecimento a mais, para um benefício, né? E é isso aí. Isso aí, eu quero agradecer vocês, né, o Luciano, o Sargento Luciano, ao Cordeiro também, e parabenizá-los, né, por essa ação e por estar aqui compartilhando também um pouquinho conosco, tá? Muito obrigada. Muito obrigado.
E eu espero que vocês aí de casa tenham gostado também. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que querem fazer, pode mandar pelo nosso WhatsApp 9911-4456, que eu posso estar encaminhando as perguntas, né? E eles podem estar sanando todas as dúvidas de vocês. Eu vou por um rápido intervalo, mas o Partilhar volta já. Eu quero partilhar coisas boas.